Olá, pessoas! Finalizando o capítulo 2, o tópico 7, corrente elétrica e segurança. Aqui o tópico é curtinho também. Ele vai falar para a gente sobre dois dispositivos de segurança, que são o disjuntor e o fusível. Tanto o disjuntor quanto o fusível são limitadores de corrente elétrica, tá? Então, o disjuntor geralmente é usado em circuitos grandes, né? Vamos dizer assim, circuito residencial tem disjuntores, etc. E o fusível é geralmente em circuitos eletrônicos. Então, a televisão, é, é, filtro de linha, tem um fusívelzinho pequenininho lá dentro, limitando a corrente que circula no aparelho. Qual é a função deles dois? É, de novo, repetindo, limitar a corrente. Limitando a corrente, ele vai fazer com que o aparelho não seja danificado pelo excesso de corrente e nem que o operador do aparelho sofra algum tipo de choque elétrico pelo excesso de corrente, tá? Então, a gente conclui que o choque elétrico ele é resultado da corrente elétrica e não da diferença de potencial. Então é muito comum você observar na mídia, tá, a notícia de que uma pessoa recebeu um choque de 300 mil volts e foi hospitalizada. Eu falo, poxa, ela recebeu um choque de 300 mil volts e não faleceu, não aconteceu nenhum dano fatal nela. Ela foi hospitalizada, teve queimaduras nas mãos, etc. Por quê? 300 mil volts é a diferença de potencial. A informação mais relevante para saber o dano do choque é a corrente elétrica que circulou pelo corpo dela. Então, a diferença de potencial produz corrente elétrica, dependendo das condições do corpo, porque o nosso corpo ele é um condutor elétrico sob determinadas condições. Então, dependendo da intensidade da corrente, você tem um dano diferente no corpo. Então, ó, correntes até 2 miliamperes, ela não provoca nenhum dano permanente no corpo, está no limiar de percepção. Então, até 2 miliamperes você quase não percebe a corrente elétrica no teu corpo. Agora, correntes já de 50 miliamperes, ela já produz, aqui ó, parada respiratória. Ela já produz parada cardíaca, problemas no ritmo cardíaco. Tá? Ela já provoca desmaio na pessoa, inconsciência. Então, acima de 50 miliamperes, eu já tenho danos mais relevantes para o corpo humano. Então, o que provoca dano ao corpo humano é a corrente elétrica. Só que nem sempre a pessoa que segura um fio elétrico está em condições da corrente circular por ela. Então, se a pessoa estiver completamente isolada e ela segurar um fio, não vai haver diferença de potencial elétrico entre as extremidades do corpo dela e o fio. Como não tem diferença de potencial, não circula a corrente por ela, ela está isolada. Agora, se ela estiver descalça, por exemplo, o potencial do solo é zero. Por definição, o potencial do solo é considerado zero. Então, qualquer que seja a diferença, o potencial elétrico do fio que ela está segurando, 110, 220, 300 mil volts, vai haver diferença de potencial aqui, porque tem um potencial comparado com zero e vai circular corrente no corpo da pessoa. Então, não sei se vocês estão me entendendo, mas só vai haver circulação de corrente se houver diferença de potencial. Mas o que provoca danos físicos é a intensidade da corrente elétrica que está circulando e não necessariamente a diferença de potencial que o corpo está submetido. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.